Então, pessoal, trazendo aqui mais uma questão de raciocínio lógico, a pedido de um dos nossos alunos, a questão diz o seguinte: três homens, Luiz, Carlos e Paulo, são casados com Lúcia, Patrícia e Maria, mas não sabemos quem é casado com quem. Eles trabalham com engenharia, advocacia e medicina, mas também não sabemos quem faz o quê. Com base nas dicas abaixo, tente descobrir o nome de cada esposa e a profissão de cada um. Então, com base nessas 4 dicas, nós devemos descobrir a esposa e a profissão de cada um. A primeira dica diz que o médico é casado com Maria. Qual foi a minha ideia aqui? Eu montei essa tabela e aí nós vamos resolver preenchendo essa tabela com sim ou não. Então, em cada espacinho aqui, nós vamos colocar sim ou não. E aí, a primeira informação diz o seguinte: o médico é casado com Maria. Então, olha só, o médico, sim, ele é casado com Maria. Aqui eu coloco sim. Se ele é casado com Maria, automaticamente ele não é casado com Lúcia e não é casado com Patrícia. Segunda informação diz o seguinte: Paulo é advogado. Então, aqui na linha do Paulo, Paulo é advogado, sim. Paulo, sendo advogado, ele não pode ser engenheiro e ele não pode ser médico. Continuando, a terceira informação: Patrícia não é casada com Paulo. Então, Patrícia não é casada com Paulo. E a quarta informação diz que Carlos não é médico. Então, o Carlos, ele não é médico. Mas perceba, o Carlos não sendo médico, ele também não pode ser advogado, porque o advogado é o Paulo, e automaticamente para o Carlos a profissão que vai sobrar aí é engenheiro. Ele sendo engenheiro, ele não pode ser advogado. Para o Luiz, qual vai ser a profissão do Luiz? Engenheiro é o Carlos, advogado é o Paulo, então o Luiz é o quê? Médico. Sim. Automaticamente ele não é advogado e ele não é engenheiro. Mas perceba, o Luiz, ele sendo médico, essa informação diz que o médico é casado com Maria. Então, sim, o médico é casado com Maria. Perceba, Maria sendo casada com Luiz, ela não pode ser casada com Carlos e ela não pode ser casada com Paulo. O Paulo, ele não sendo casado com Patrícia e nem com Maria, o Paulo ele vai ser casado com Lúcia. Mas olha só, se a Lúcia ela é casada com Paulo, ela não pode ser casada com Luiz. Não. E não. Também não pode ser casada com o Carlos. Carlos ele não é casado com Lúcia e não é casado com Maria. Ele vai ser casado com quem? Com Patrícia. Sobrou apenas Patrícia. Patrícia sendo casada com Carlos, ela não pode ser casada com Luiz. A Lúcia ela é casada com o Paulo e o Paulo ele é o quê? O Paulo ele é advogado. Então eu coloco sim aqui. Ó. Lúcia sendo casada com o advogado, que é Paulo, ela não pode ser casada com o engenheiro. A Patrícia ela é casada com o Carlos. Carlos ele é o quê? Engenheiro. Então eu preencho aqui, ó. Carlos. Aliás, Carlos é engenheiro. A Patrícia é casada com ele? Sim. Automaticamente, Patrícia sendo casada com o engenheiro, ela não pode ser casada com o advogado. Não. Olha só, Maria ela é casada com Luiz. Luiz, a profissão dele é médico. Sim. Automaticamente, ela também não pode ser casada com o engenheiro e ela não pode ser casada com o advogado. E aí nós preenchemos todas as lacunas
da nossa tabela. Agora nós vamos apenas colocar aqui, ó. Luiz, ele é casado com quem? Porque primeiro nós queremos a esposa e depois a profissão. Luiz, ele é casado com Maria. Então, Maria. E qual a profissão do Luiz? A profissão do Luiz, médico. Então, Luiz é casado com Maria e é médico. O próximo aí, o Carlos. Pegamos na sequência aí. Carlos. O Carlos, ele é casado com Patrícia. Carlos é casado com Patrícia. E a profissão do Carlos? Engenheiro. Vou colocar de forma abreviada aí, engenheiro. E por último, sobrou o Paulo. O Paulo, ele é casado com a Lúcia. Paulo, ele é casado com a Lúcia. E a profissão dele, advogado, mais uma vez, eu abreviei aqui. Então, pessoal, aí nós conseguimos encontrar a esposa e a profissão de cada um, certo? E aí, qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários. Valeu!